Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso mundo da física. Eu sou a professora Risolda Farias e irei acompanhá-los aí nesta jornada. Vamos lá descobrir qual o tema da aula? Olha lá, aula 1, objeto de conhecimento, eletrodinâmica, as maravilhas do movimento dos elétrons 2. Detalhamento, eletrodinâmica, conceitos iniciais. Muito bem, pessoal, agora que já estamos apresentados, vamos à aula. Olha só, pessoal, estamos agora na nave do conhecimento. Para quê? Para ligarmos, a partir de agora, vocês irão navegar esse conhecimento e todo mundo ligando aí a nossa nave, porque nós vamos ter essas aulas envolventes e você terá uma ideia do que é a eletrodinâmica. Mas antes de começarmos mesmo falando aí da eletrodinâmica, trago para você uma apresentação da nossa aula. Vamos ao nosso vídeo. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso mundo da física. Nossas aulas serão criativas, dinâmicas, com muito entusiasmo para todos vocês. Trouxe também a nossa estudante virtual, chamada de Cecília. Olá, Cecília! Olá, professora! Olá, alunos! Eu me chamo Cecília, em homenagem a Cecília Payne-Gaposchkin, astrônoma inglesa que descobriu que as estrelas são compostas principalmente de hidrogênio e hélio. Muito bem! E agora que já estamos apresentadas, vamos conhecer o nosso mundo e o universo da física, que está cheio de criatividade, dinamismo, tudo para vocês. Vamos lá descobrir? Venham! Olá, pessoal! Agora nós vamos iniciar a aula de física. Não somos apenas professores e estudantes, mas exploradores curiosos em busca de compreensão. A física é a linguagem que busca descrever o funcionamento do universo e juntos vamos decifrar seus mistérios. Eu estou aqui para apoiá-los em cada etapa, responder a todas as perguntas e tornar esta jornada educacional não apenas informativa, mas também inspiradora. A física é uma aventura intelectual e eu estou ansiosa para embarcar nela com todos vocês. Vamos começar esta jornada? Prepare-se para explorar, questionar e descobrir o incrível mundo da física. Bem-vindos à aula de física! Muito bem, pessoal, o nosso vídeo com uma introdução para você ter um gosto de querer mais. Agora você já está começando a conhecer a física, já ligamos a nossa nave do conhecimento e vamos agora fazer a definição da eletrodinâmica de forma que você entenda e também perceba como é essa eletrodinâmica de uma forma lúdica. Vamos lá? Já imaginou controlar um raio com as próprias mãos? Parece impossível, né? Mas agora vejam isso. O que parece magia é, na verdade, ciência pura. A eletrodinâmica, que é o ramo da física que estuda as cargas elétricas em movimento. É ela que explica fenômenos incríveis como os raios no céu e a energia que usamos todos os dias. Ela trabalha com conceitos essenciais, como a corrente elétrica, a resistência elétrica e a potência elétrica, que juntos sustentam todos os dispositivos, desde os motores até os dispositivos elétricos. Nosso corpo não consegue gerar
essas descargas, mas essa demonstração ilustra o poder das forças elétricas. Então, da próxima vez que você vir um raio cruzando o céu ou acender uma lâmpada, lembrem-se, você está testemunhando os efeitos dessa ciência extraordinária que literalmente energiza todos os fenômenos. Mas, se a gente levasse a outro nível, isso é pura ciência em ação. A força dos raios, o poder da eletricidade, o impacto da física, tudo isso ao seu alcance. Agora é com vocês. Muito bem, pessoal. Trouxe para você essa ideia aí de sair um raio, né, da nossa mão. Mas isso quer dizer o quê? Que a partir de agora nós estamos estudando a eletrodinâmica. Tudo que fizer parte do nosso cotidiano que envolve a eletricidade, nós temos a eletrodinâmica. Vamos lá definir o que é a eletrodinâmica? Vamos lá. Olha só, pessoal. O que é a eletrodinâmica? Temos uma imagem aí que reflete muito bem a definição da eletrodinâmica. A eletrodinâmica é a parte da eletricidade que estuda, analisa e observa o comportamento das cargas elétricas em movimento. Aí trago aqui para vocês esta imagem, que representa os dispositivos que nós vimos e assistimos lá nos vídeos. Ou seja, no vídeo apareceu lá a palavra tensão, que representa aqui na tomada. Temos aqui um aparelho, um eletrodoméstico, que é o liquidificador, e também um outro dispositivo, que é a corrente elétrica. Quando se estuda a eletrodinâmica, você tem aí tudo que se observa e analisa o comportamento das cargas elétricas. Claro que isso aí que nós estamos estudando da eletricidade não veio por acaso. Vieram porque temos muitos cientistas importantes. E quando um cientista faz uma descoberta incrível, ele é homenageado. Então, todas as unidades que nós temos na física foi porque um cientista descobriu. Vamos agora falar sobre esses dispositivos juntamente com os cientistas. Vamos lá verificar. Vejam, temos aqui os cientistas e seus dispositivos elétricos. Vejam aí que, nesse caso, esses cientistas contribuíram na eletrodinâmica. Vejam aí que esse primeiro, chamado de Alessandro Volta, como a tensão elétrica, que é o dispositivo, em homenagem a ele, que é o Alessandro Volta, porque ele foi um físico-químico, o inventor da pilha voltaica. Então, em homenagem a ele, eu tenho aí esse dispositivo. O segundo dispositivo elétrico, ou dispositivos elétricos e os cientistas, nós temos aqui a corrente elétrica, em homenagem a André Marie Ampère. Observem que a unidade que nós vamos trabalhar é o ampere. Toda vez que eu falar em corrente elétrica, graças a esse cientista, André Marie Ampère. E ele, nesse caso, foi um físico e matemático francês que fez importantes contribuições do eletromagnetismo no século XIX. Você também teve em outro cientista, olha só. Neste caso aqui, estamos falando da potência elétrica, que o cientista que fez uma grande descoberta é chamado de James Watt. Percebam que esse dispositivo que o cientista fez essa grande descoberta, em sua homenagem, tem a sua unidade aqui. E, nesse caso, a James Watt, que foi um engenheiro matemático britânico, destacou-se pelos melhoramentos que introduziu no motor a vapor, que constituíram um passo fundamental para a Revolução Industrial. Vejam como esses cientistas se
entrelaçam também com a história. Aí, temos aqui a resistência elétrica em homenagem a George Simon Ohm. Vejam que no decorrer das aulas nós vamos estudar também, graças a esse cientista, nós temos aí que ele foi um físico matemático que enunciou a lei de Ohm e definiu o conceito de resistência elétrica. E aí você percebe que eu só estou falando aí dos homens, né? Aí você pode estar perguntando, professora, mas e aí? As mulheres não entram aí? Por que só os homens? Não é isso, tá, pessoal? Não pensem nisso. Claro que por muito tempo na sociedade, as mulheres elas ficavam, digamos que elas ficavam escondidas. Mas eu trouxe o nome de uma que é uma homenagem a todas as cientistas. Ou seja, temos mulheres cientistas também, porque a Edith Clark, ela foi a primeira mulher engenheira e definiu os circuitos elétricos. Essa aí foi americana. Mas temos também uma mulher no Brasil, uma pioneira. Ela é chamada de doutora Sônia. Ela é a primeira mulher preta e PhD trabalhando no meio dos homens, porque as exatas, as mulheres, elas são poucas. E nós queremos esse empoderamento das mulheres. De que forma? Você estuda e equipara com os homens, porque não temos muito mais homens fazendo ciência do que as mulheres. E esta mulher, a Sônia, ela trabalha no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA. Então, ela é uma mulher muito importante na sociedade da física, que ela é PhD. Então, vejam que essa curiosidade é muito importante. E você, menina e mulher, também poderá ser uma cientista. Basta você querer. Dando continuidade, nós temos aí, na eletrodinâmica, depois que já conhecemos os cientistas e as mulheres que fizeram a história e fazem a história na ciência no Brasil, nós temos aí na eletrodinâmica que existem 4 grandezas elétricas e seus respectivos aparelhos. Lembram lá dos cientistas? Olhem aí. Depois que eu conheci os cientistas, eu tenho aqui uma imagem que reflete muito bem as 4 grandezas elétricas. Olha só. A primeira, a corrente elétrica, nós vamos representar, ela vai ser em muitas apostilas, em livros, ela é letra I. E a sua unidade, olha aqui, ó, o ampere. E o seu aparelho de medição é o amperímetro. Vejam aqui que eu trouxe um aparelho, aí aparecem aqui, ó, a chave ligado ou desligado. Aí eu tenho um aparelho chamado voltímetro, eu tenho o amperímetro e tenho essa grandeza aqui, esse dispositivo, que é a resistência. Vejam aqui, eu também tenho uma bateria e, neste caso, na eletrodinâmica, que existem 4 grandezas elétricas e seus respectivos aparelhos. Depois que eu já sei e lembrei que a corrente elétrica, a sua unidade é o ampere e o aparelho que mede a corrente elétrica é o amperímetro. Temos também a tensão elétrica. Lembram lá do Alessandro Volta? Sua unidade, olha aqui, é o volt. E seu aparelho de medição é o voltímetro. Aí você percebe que as grandezas elétricas na eletrodinâmica e seus respectivos aparelhos. Aí temos a resistência elétrica, sua unidade é o ohm e o seu aparelho de medição é o ohmímetro. Aí você percebe, aí vocês podem estar se perguntando, professora, se eu for um técnico em eletrônica, eu preciso ter cada aparelho para medir essas grandezas? Claro que não, porque eu tenho um aparelho chamado de multímetro.
E muito tempo atrás ele era chamado de multiteste, porque ele tem a capacidade de medir aí, de medir essas grandezas. Porque imaginem uma pessoa, um técnico, tendo um aparelho para medir cada grandeza dessa. Então, não ia ser legal, né, pessoal? Aí você tem, ó, como eu já sei que na eletrodinâmica eu tenho 4 grandezas elétricas, temos a resistência, tenho a potência, que ela é muito importante. A potência elétrica, a sua unidade é o watt, ou watt também. E o aparelho de medição é o wattímetro ou vatímetro. Vejam aí que eu tenho essas 4 grandezas principais na eletrodinâmica, graças àqueles cientistas que descobriram todos esses fenômenos e essas grandezas. E quando se fala, né, principalmente da eletrodinâmica, eu percebo aí muito claro que eu preciso ter e conhecer as 4 grandezas elétricas. E agora nós estamos aqui em um laboratório. Trouxe aqui para vocês verem que na eletrodinâmica temos aqui o nosso colega e vai fazer o que? Ele ligou. Ligou o quê? A energia, porque nós sabemos que existem várias modalidades de energia, como você está vendo aí, ó. Temos a energia nuclear, a biomassa, a hidrelétrica, a eólica e a solar. Claro que existem as energias renováveis, que são muito importantes para o nosso meio ambiente. Então, nós temos que ter essa consciência aí. E também perceber que a energia, ela tem muitas modalidades. Eu tenho a energia mecânica, eu tenho a cinética, a energia potencial. Então, dependendo de cada situação, eu tenho que entender que a energia, ela é o agente transformador de cada energia. Muito bem. Como estamos falando da eletricidade, estou falando da parte da eletricidade, que é o ramo de quem? Da eletrodinâmica, que estuda o quê? Cargas elétricas em movimento. Mas se falou tanto aí, dispositivos, mas o que é um dispositivo? Vejam aí que os dispositivos elétricos são componentes que utilizamos para controlar, transformar ou armazenar energia elétrica. Vejam aí que nós falamos na eletrodinâmica, eu tenho aí as 4 grandezas com seus aparelhos, com seus dispositivos. E os dispositivos são o quê? Os dispositivos elétricos, eles são componentes que, dependendo do que você está utilizando, ele vai servir para controlar, para transformar ou armazenar energia elétrica. E eles são divididos em, vamos lá analisar agora cada um. Claro que nós vamos ter, cada dia de uma aula, vamos definir cada grandeza dessa, cada dispositivo. E o primeiro, olha só, nós temos aí o gerador ou os geradores, que são dispositivos que fornecem energia elétrica. E eu trouxe aqui para você as baterias e os dínamos, ou seja, de um automóvel. Então, esse aí é um gerador. Toda vez que falarmos aí de um gerador, você tem aí esse dispositivo que fornece energia elétrica. Um outro que nós temos aqui, vejam, outro vai ser o condutor ou condutores. O que são isto? São materiais que permitem, olhem só, a passagem da corrente elétrica com quem? Com os fios de cobre. Vejam aí que eles são condutores, materiais que permitem a passagem da corrente elétrica. Então, agora, neste momento, que você ouvir falar ou ler em algum lugar o que é um dispositivo, você vai ter isto aqui, ó.
O que é um dispositivo ou dispositivos elétricos? Eles são componentes que utilizamos para controlar, transformar ou armazenar energia elétrica. Então, vejam que dispositivos elétricos, eles são aqueles componentes que utilizamos para controlar, transformar ou armazenar energia elétrica. Aí nós temos aí o gerador, os geradores, que são dispositivos que transformam e fornecem energia elétrica. Como exemplo aí, eu tenho as baterias. Aí temos o condutor. Quem é o condutor? Ele vai ser um material que permite a passagem de corrente elétrica, principalmente como? Com os fios de cobre. Como você tem aí esta imagem. Aí temos os consumidores. Que são esses consumidores? Eles são dispositivos que utilizam energia elétrica para realizar trabalho, como, por exemplo, a imagem que temos aí são das lâmpadas. Aí eu tenho, para esses consumidores, você tem aí os consumidores, dispositivos que utilizam energia elétrica para realizar trabalho, como, por exemplo, lâmpadas, motores e resistores. Percebam aí que os dispositivos elétricos são muito utilizados. E quando se fala em consumidores, eu tenho aí que esses dispositivos utilizam energia elétrica para realizar o trabalho. E quando se fala em conceitos fundamentais, então não esqueçam, falamos aí dos dispositivos elétricos que envolvem aí a tensão, a potência, a corrente e temos aí a resistência. E agora, tanto se falou em dispositivos, nós temos aí os conceitos fundamentais. Nós temos que entender que os conceitos fundamentais são, como nós vimos lá com os cientistas fazendo as descobertas, vimos também que um dispositivo elétrico, ele tem aquela função que pode ser armazenar, controlar ou transformar. Eu tenho aí a primeira. Aí você olha para essa primeira e temos aí essa imagem. E eu coloquei aqui, ó, essa ideia da tensão elétrica. E você pode estar olhando aí ao seu redor e tem uma tomada. E essa tensão elétrica, para o meu conceito, ou os conceitos fundamentais, a tensão elétrica, a sua unidade é o volts, e você tem aqui a tensão elétrica, representada pela letra U, e a unidade é o volts. E o que representa? Ela representa a energia elétrica disponível para movimentar as cargas elétricas. Então, vejam aqui, temos uma ideia, né? Vamos ligar aqui, temos um interruptor, temos uma tensão aqui, que vai da nossa casa, na escola, no hospital. Ela pode ter aqui uma tensão elétrica de 220 volts, de 110 volts, ou a tensão de 127 volts. Aí você tem que esta definição, esse conceito, você tem o seguinte, comparando, fazendo uma analogia, vamos pensar da seguinte forma. Pense nela como a pressão que empurra a água por um cano em um sistema hidráulico. Essa analogia é semelhante à tensão elétrica. Analogia, temos que a pressão que empurra a água por um cano em um sistema hidráulico. Outra definição também muito importante é a corrente elétrica, representada pela letra I, que é conhecida como um fluxo ordenado
de cargas elétricas através de um condutor. Então, eu tenho um condutor, trouxe aqui uma pilha ligada aqui nos fios, aí eu tenho, se não tivéssemos um condutor, não tivesse um gerador, eu teria somente o fluxo desordenado de cargas elétricas. Agora, quando ele tem, para que ele seja o fluxo ordenado de cargas elétricas, quando ele é ordenado porque eu tenho aqui, neste caso, na imagem, uma pilha ligada aí neste condutor. Você vai perceber que eu tenho esse fio, aí eu fiz um zoom, peguei, cortei um pedaço, aí essa parte aqui representa o fio condutor. Aí, neste caso, aí eu vou olhar o que está passando lá dentro. Fiz um zoom, aí eu vejo que o fluxo ordenado de cargas elétricas, você tem movimento ordenado. E essa medida é dada em ampere. Qual é a analogia? É a quantidade de água que flui pelo cano por unidade de tempo. Vejam que a analogia agora aqui para a corrente elétrica é a quantidade de água que flui pelo cano por uma unidade de tempo. Outro conceito fundamental, também conhecido como resistência elétrica, representada pela letra R, é a oposição oferecida por um material ao fluxo de corrente elétrica. A sua medida é o Ohm. A analogia é como o atrito que dificulta o fluxo de água em um cano. Então, vejam aí que este conceito ele é muito importante. Um outro conceito muito importante, esse conceito fundamental, é conhecido como potência elétrica. A potência elétrica, representada pela letra P, é uma grandeza física que mede a energia que está sendo transformada na unidade de tempo, ou seja, o trabalho realizado por uma determinada máquina na unidade de tempo. Como nós temos aqui, a geladeira ela tem uma potência de 110, a TV, ferro elétrico e chuveiro elétrico. Então, vejam como eles são muito importantes aí, esses conceitos fundamentais. E esses exemplos de dispositivos elétricos no circuito. Temos aqui lâmpadas transformam energia elétrica em luz e calor. Vejam como esses exemplos eles são importantes para dispositivos elétricos no circuito. Lâmpadas. Temos os resistores, limitam a corrente elétrica, protegendo o circuito elétrico. Temos aí um exemplo, os capacitores, que armazenam energia elétrica temporariamente. Aí você tem também os interruptores. Os interruptores controlam a abertura e fechamento do circuito. Então, percebam aí como esses dispositivos elétricos estão fazendo parte do nosso cotidiano, nesses interruptores aí. Então, vejam como nós vimos, desde o início lá da definição da eletrodinâmica, que envolve aí o quê? A eletrodinâmica, ela representa a definição das cargas elétricas em movimento. Vimos esses dispositivos, vimos seus cientistas principais e também colocamos para vocês os principais elementos que funcionam aí nesse circuito. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.